Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao curso, tá? Agora estou seguindo aqui um padrão que a Unicamp pediu, colocar o logo da Unicamp, o logo da UFT, colocar aqui a forma de compartilhamento, né? Isso foi uma exigência aí da Unicamp nesse ano de 2021. E nesse momento eu vou falar sobre conversão de base. Vou fazer um programa para conversão de base, converter da base binária, da base decimal para base binária, tá? E de uma outra base também. Então deixa eu só abrir aqui a minha interface de programação. Pessoal, vamos lá. Então, o que eu quero fazer? Eu quero converter um número da base decimal para a base binária. Eu vou fazer isso na linguagem C, que é a linguagem que a gente está mais acostumados. Então vamos lá, vou ter um número que é o n, vou colocar aqui n igual a 10, tá? E vou converter esse número, vou colocar 10, 12, tá? Eu quero converter esse número da base decimal para a base binária. Então vamos lá. Enquanto n for maior do que zero, eu vou dividir esse número em duas partes. O bit é n resto da divisão por 2, tá? E aí eu preciso andar. Eu destruo o último bit, faço n, recebe n sobre 2. Quando eu divido por 2, é a mesma coisa na base 10 dividir por 10. Eu corto o último elemento, tá? Divisão inteira. Eu tenho o bit aqui. E aí eu divido, se fosse na base 10, dividiria por 10, tiraria um elemento fora. Aqui eu divido por 2, tiro o último bit da jogada. Aí eu vou imprimir o meu bit. Tá? Eu estou fazendo, tá? Mas eu já sei que vai dar ao contrário, porque o primeiro bit, se eu imprimir dessa maneira, ele vai ficar do lado esquerdo, tá? Se eu fizer dessa maneira, o número vai ficar invertido. Então, dessa maneira que eu estou fazendo, ele vai converter para binário, tá? Mas, vou colocar aqui, o bit vai ficar... O primeiro impresso deveria estar do lado direito e vai ficar do lado esquerdo. Vamos ver o que vai acontecer com esse número 12. Mandei rodar. Olha lá. 0011. E no final eu dou um barra N. Vai estar ao contrário. Vamos pegar um número mais simples aqui, o número 4. O número 4 é fácil de entender. 001. Só que o número 4 é 110. O primeiro bit eu imprimi. O segundo bit eu imprimi. E o terceiro bit eu imprimi. Só que o primeiro bit ficou do lado esquerdo. Eu queria que ele ficasse do lado direito. Eu vou precisar inverter. Como é que eu faço para inverter? Deixa eu pensar aqui. Eu vou criar um vetor, tá? Vou criar aqui do tipo um vetor V com 100 posições. E eu vou colocar esses elementos. Vou criar um top igual a 0, tá? E vou colocar esse bit, na vez de imprimir direto, eu vou colocar ele como se fosse uma pilha. Eu vou colocar V de top mais recebe o bit. Então fui salvando aqui os meus elementos no vetor. E aí eu preciso imprimir. Se eu imprimir, deixa eu pensar aqui, for int i igual a 0, i menor que top, i mais. Se eu imprimir, por exemplo, v igual v de i aqui, eu vou imprimir na ordem que ele foi gerado. Vou colocar um barra n no final, só que eu vou querer a ordem ao contrário. Então vamos ver como é que vai ficar. Olha lá, 0, 1, 2. Tá?
Aí eu tenho o meu número, mas eu vou querer imprimir desde top menos 1, enquanto for maior ou igual que 0, eu vou fazer um i menos menos. Estou imprimindo ao contrário. Então agora foi, tá lá, agora está o número convertido para a base binária nesse vetorzinho, 1, 0, 0. Tá? O primeiro é 0, o segundo é 0, o terceiro é 1. Então eu pego o resto da divisão por 2, se o número é par, termina com 0, se o número é ímpar, termina com 1, e aí eu destruo esse elemento. Tá? Depois eu repito o processo, se é par é 0, se é ímpar é 1, destruo esse elemento e vou andando. Vamos pegar o número 10. Vamos ver aqui, conversão de base 10. Olha lá. 10, n igual a 10, deu aqui 1, 0, 1, 0. Também tá certinho, esse é o número 10. E aí eu posso montar, posso converter qualquer base. Pessoal, então eu fiz aqui a conversão da base decimal para a base binária, tá? Poderia fazer de outras maneiras também, existem outras maneiras de fazer, mas o interessante é que dessa maneira que eu fiz, eu posso fazer para qualquer base. Vamos pegar aqui uma base igual a 3, tá? Vamos pegar a base igual a 3. Aí eu vou pegar o resto da divisão pela base e depois eu divido por b. Então o raciocínio é o mesmo. Então na base 3 eu vou ter aqui, vamos ver como é que vai ficar. Aí eu tenho o número 101, tá? Vai ser 1, aqui vai ser 0 vezes 3, aqui é 3 ao quadrado, 9, 9 mais 1, 10. Então converteu para a base 3, tá? Eu divido por 3, pego o resto da divisão por 3, depois divido por 3. Eu posso converter para a base 16. Base 16 vai me dar um probleminha. Base 16 vai dar um probleminha. Tá, 10. Porque esse símbolo 10 precisa ser convertido. Não, até da forma que eu fiz até que fica tranquilo. Tá? Eu poderia converter. Vamos pegar um número maior aqui. 2, 3. Tá, eu vou converter um 2, 3 para a base 16. Qual que é o problema? É que eu preciso trocar esse símbolo 11, né? Se eu estiver trabalhando na base 16, o símbolo 11 é o B. Então eu precisaria fazer um trabalhinho aqui na hora de imprimir esses valores, tá? Então, na base 16, eu precisaria fazer uma conversãozinha aqui, tá? Então, não é tão sim, mas o número seria esse daqui. Eu posso trabalhar, por exemplo, na base, vamos pegar uma base interessante, que é a base 26, que são os caracteres, tá? Então, aí eu trabalho na base 26. O primeiro caractere é 4, o segundo é 19. Se eu estiver trabalhando na base 26, eu não imprimiria aqui o valor inteiro, eu imprimiria o valor no formato caractere, tá? E teria que somar aqui o A. Então isso aqui seria para eu converter isso aqui para letra, o 0 é A, o 1 é B e assim por diante. Então aqui estaria o meu número na base formada por letras, tá? Mas a mais simples aqui é trabalhar na base 2, tá? E trabalhar na base 2 eu teria aqui o meu elemento nesse formato. Então, a essência da conversão de base são sucessivas. Opa, aqui deu um número grande. Deu um número gigantão, porque 123 é um número, vou colocar 1024, por exemplo. 1024 na base 2 vai até o 2 a décima aqui. 2 elevado a 10 igual a 1024, ó. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 1024 daria esse número aqui. 1 seguido de 9 zeros. 1 seguido de
10 zeros. Se eu colocasse 1023, também é um número bonito de se ver. 1023 dá todo mundo 1 aqui. É exatamente antes do 2 elevado a 10. É o 2 elevado a 10 menos 1. Tá? Então essa é a essência aqui do algoritmo de conversão de base. Tem uma outra forma de fazer, que eu acho que vale a pena dar uma olhada também, que é pegar o valor. Então, esse programa aqui eu terminei, tá? Eu vou comentar esse programa aqui e vou fazer uma outra forma de conversão também para base binária. Então, vou pegar aqui o meu número, tá? A essência aqui é a mesma, né? Botei aqui o meu B, tá? Só que ao invés de eu colocar num vetor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar isso aqui num número. Vou chamar isso aqui de resposta. Resposta R igual a 0, tá? E eu vou criar aqui um aux igual a 1. Eu vou pegar o meu bit, fazer aux, eu vou fazer minha resposta recebe o meu bit que está aqui, que é 0, 1, vezes aux, tá? Então, peguei o meu elemento, coloquei em R. E aí eu vou fazer o meu aux recebe aux vezes 10, porque da próxima vez o meu bit vai estar multiplicado por 10. Então, se ele era 1, ele vai ser 10, depois 100, depois 1000. Ele vai se deslocando toda vez que eu multiplicar por 10. Nessa base decimal aqui, ele vai sendo deslocado para a esquerda. E aí basta eu imprimir o número. printf porcentagem de R. Vamos pegar aqui um número bem simplesinho, vamos pegar o número 10, tá? Então é outra forma de fazer, de eu deslocar, para não usar vetor. Para não usar vetor, eu trabalho com o meu bit e vou multiplicando ele por 10 e salvando ele num número, tá? No número do formato int. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Mandei imprimir, /n, vamos ver. Deu 1.00. Ah, pessoal, vi o que eu fiz de errado, é que eu tenho que pegar esse valor e somar em R, tá? Porque eu somo, eu coloco mais um bit e mantenho o que eu já estava lá. Então essa é outra forma de converter, tá? E aí eu tenho aqui o número binário 1010. Se eu trabalhar na base 3, funciona. Isso aqui vai funcionar bem até a base 10, né? Depois da base 10, essa forma de conversão não funciona mais, mas é uma forma também que eu posso fazer. Pelo menos a conversão para binário funciona direitinho dessa maneira. Esse multiplicação por aux faz um deslocamento e eu vou deslocando para a esquerda e combinando com o que eu já tinha. Tá? Vou pegar aqui o número 1024. Vamos ver se não vai dar overflow. Deu overflow. Então vamos chamar essa resposta de long. Esse aux de long. E aí eu vou porcentagem LD. Vamos ver o 1024 no long. Tá aqui, ó, o número 1024, tá bonitinho. O número 1023 também tá legal. Então essa aqui é uma forma de você converter um número para da base decimal para a base binária. O que eu queria deixar como exercício para vocês? O que eu queria deixar de exercício para vocês? Eu quero que vocês convertam aquela placa de carro, tá? Aquela placa de carro que é letra, 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 número, letra, número, número, tá? A placa de carro ela começa com, vamos colocar aqui, A0, A00, tá? E a placa e essa aqui corresponderia, essa placa de carro aqui corresponderia ao 0,
tá? E a placa de carro termina com ZZZ 9Z99. Esse aqui é um número bem maior, tá? Eu quero que você receba um determinado número e converta para a placa de carro correspondente.